Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Olha, o nosso vídeo de hoje é um vídeo de colaboração com o projeto Home Decora. O projeto Home Decora é um projeto onde vários participantes, pessoas que têm canal no YouTube, colaboram com esse projeto e postam um vídeo que vai ao ar geralmente na última sexta-feira do mês, no horário de Brasília, às 4 horas da tarde. E eu estou muito feliz porque eu fui convidada pela Giovana Lisboa, do canal La Finestra, Uma Janela para a Itália, para participar como convidada especial. Então eu estou super feliz, Giovana, minha querida, muito obrigada, tá? Pelo convite. E também as outras participantes vão postar um vídeo relacionado com o tema. O tema escolhido para esse mês foi mudança de estação. Então, como as youtubers estão em lugares diferentes, até mesmo em países diferentes, a estação não vai ser a mesma, né? Então a gente vai ter a oportunidade de ver dicas diferentes por causa das diferentes estações. Aqui para mim, no caso, nos Estados Unidos, o verão já está acabando e o outono já está a caminho. Então o que acontece? O outono aqui é uma estação muito definida, é uma estação muito bonita, porque por ser um país muito arborizado, as cores, a mudança de cor quando o outono está chegando, ela é muito forte, muito presente nas árvores e nas matas. Então, por onde a gente passa, a gente sempre vê aquelas árvores com uma mistura de cores muito ricas, que são as cores quentes, né? Árvores que estão aquela mistura de amarelo com laranja, vermelho, um pouco de verde ainda e o marrom. E outra coisa que define muito essa estação são as abóboras. Então começa a colheita das abóboras, os mais diversos tipos de abóboras, em especial a abóbora grande, que ela é usada para decoração. Algumas delas também são comestíveis, mas ela é conhecida como pumpkin, então é aquela abóbora amarela. Então são as coisas que são mais presentes nessa decoração. Eu vou começar mostrando para vocês o que eu selecionei para poder fazer essa decoração. E eu quero muito que vocês comecem a pensar como vocês usariam esses itens na decoração da sua casa. O primeiro item escolhido foi um suplá. Geralmente o suplá é aquela peça que a gente usa debaixo, de um prato. Quando a gente vai fazer uma mesa posta, a gente coloca aqui o suplá na mesa e sobre o suplá a gente coloca um prato. Escolhi também uma cestinha no formato de abóbora, já que a abóbora é um dos elementos aqui do outono dos Estados Unidos. Algumas abobrinhas menorzinhas, que eu nem sei se eu vou usar todas, mas eu vou deixar aqui do lado. Uma abóbora de fibra natural. Mais duas abobrinhas na cor laranja. Então, vocês podem observar que aqui a gente tem só cores quentes. E por último, gente, eu escolhi essas folhas, que representam realmente o que é o outono, as folhas que caem das árvores e que deixam aquele colorido muito bonito e realmente são marcantes nesta estação. Então, aqui eu tenho cores diferentes de folhas, verde, marrom, um tom mais assim avermelhado, que eu vou usar nesse meu primeiro arranjo. Então eu fico pensando assim, criatividade é uma coisa, que cada um tem uma maneira e um estilo de fazer. Então se vocês tivessem esses elementos aqui, o que vocês fariam com ele? Eu vou fazer algo super simples, gente, mas muito charmoso. Olha só, eu vou começar usando as minhas folhas. Essas folhas eu vou colocar ao redor aqui do meu suplá. Essa peça vai servir como base para este arranjo. Ao invés de eu usar uma bandeja, o que eu tenho é um suplá.
E o fato de eu ter escolhido o suplá é porque, como eu quero fazer um arranjo muito simples e muito fácil, este suplá ele tem algumas gretas, alguns furinhos. Então eu vou precisar desses furinhos para que eu possa encaixar aqui, né, a ponta da minha folhinha nos furinhos do suplá. Então é por isso que eu escolhi isto daqui. Mas para quem não tem um suplá, poderia ser um papelão cortado redondo que vocês poderiam colocar alguns furinhos e encaixar as folhas. Eu vou começar com a folha verde e vou fazer da seguinte forma, olha. Eu coloco assim, a pontinha tá aqui atrás, eu só dou uma dobrada para a folhinha ficar mais presa aqui no meu suplá. E vou alternando as cores das folhas. Usei uma verde, agora eu vou usar uma meia avermelhada. Aqui eu optei por colocar esta folha marrom do outro lado para não ficar perto da vermelha, porque senão não dá uma mistura de cor que realce muito. Então eu vou colocar aqui, eu vou alternar e vou colocar verde no meio para poder quebrar um pouco. E vou entrar com uma outra verde aqui, ó. Se eu quisesse este arranjo um pouco maior, eu ia colocar essas folhas no máximo, assim, bem pertinho da borda aqui do meu suplá. Ou se eu quisesse ele um pouco menor, eu colocaria as folhas mais para dentro, para essa circunferência ficar, né, menorzinha. Mas eu quero ele um pouco maior mesmo. E aqui, como eu não tenho uma outra folha verde, eu vou colocar uma outra vermelha. Porque eu não comprei nada para fazer esse arranjo, sabe, gente? Eu tô aproveitando as coisas da minha decoração do ano passado. Eu acho que não tem que ficar comprando as coisas sempre, não. Então, olha só. Aqui, no caso, ele já está todo, né, prontinho aqui do lado. Isso aqui poderia ser usado como uma guirlanda também. Eu só iria colocar algo para poder pendurar isso aqui na minha porta. E no caso, para ela não ficar muito vazia aqui no meio, eu poderia fazer uma guirlanda bem simples, só acrescentar uma outra folha para poder preencher isso aqui. Mas eu não quero usar como uma guirlanda. Essa aqui não é a opção que eu tenho para poder fazer a guirlanda. Eu quero mesmo um arranjo de centro de mesa. Aí agora, como essas folhas são um pouco mais durinhas, porque o material dela a gente pode dobrar e dar assim uma forma diferente para a folha, eu quero deixá-las assim um pouco mais altinhas, eu não quero deixar muito reto aqui não. Eu quero deixar essas folhas um pouco mais com movimento. Por isso que eu quero subir um pouquinho cada uma delas. Que, aliás, as folhas, né, elas não crescem de uma maneira muito certinha. Elas têm realmente essa variação de forma. Então, a base do meu arranjo está pronta. Agora eu vou usar a minha cesta de abóbora. Vou colocar a cesta aqui no meio para poder tampar essa parte que tá mostrando o suplá. Então, aqui ela tá mais ou menos desta forma, né? Espero que esteja dando para vocês enxergarem direitinho, porque o arranjo é maior, um arranjo bem grandinho. Agora aqui no meio, gente, eu vou pegar essa folha que sobrou e vou colocar aqui assim, ó, para não ficar simplesmente a abóbora sem uma folhinha. Eu quero uma cor mesmo aqui no meio. Deixa eu virar para vocês. E para encher isso aqui, eu poderia estar usando maçãs, eu poderia estar usando qualquer fruta natural mesmo, que eu poderia deixar isso aqui na ilha da cozinha, até mesmo na mesa da sala de jantar, com frutas frescas. Ou posso também optar por alguns outros elementos de decoração. No caso aqui, uma outra abóbora, esta outra abobrinha e mais uma aqui deste lado. Como aqui a minha opção não foi usar frutas frescas, eu vou acrescentar essas outras abóboras para poder
dar um pouquinho mais de cor e essas diferenças aqui no tamanho, porque cada abóbora aqui tá num tamanho diferente. Então eu achei que ficou interessante desta forma. Para finalizar esse arranjo, gente, vocês podem observar que as folhinhas, elas têm essa parte aqui com essas frutinhas, ó. Então o que eu quero é levantar essas frutinhas para elas ficarem mais em pezinhas ao invés de deitadas, porque eu acho que dá mais movimento para o arranjo. Super fácil de fazer, né? E no caso, aqui como é outono, eu optei por essas peças, por esses itens. Mas no caso de quem, né, tá aí primavera, alguma coisa assim, que você quer usar mais o verde, essas folhas poderiam ser substituídas por folhagens. Essa cestinha aqui poderia ser substituída por um prato ou por uma cesta em uma outra tonalidade. Isso aí vai da criatividade dos itens que a gente tem em casa. Só tem mesmo, né, que aproveitar, usar a criatividade para poder fazer algo que você possa aproveitar o que você tem. Então, esta é a minha primeira opção. Agora a gente vai montar uma segunda opção que é mais fácil ainda do que esta. Vamos começar agora a nossa segunda opção, a mais fácil que existe, vocês não fazem ideia. Vou usar a mesma base, que vai ser um suplá, o mesmo suplá que eu usei na primeira. Algumas folhas, neste aqui eu vou usar só 3 folhinhas e todas da mesma cor, porque eu quero algo bem neutro. 3 folhas, num tom mais cru, uma abobrinha, a mesma, não a mesma, né, porque eu tinha 2, igualzinha que eu usei no primeiro arranjo, e aqui eu vou usar um regadorzinho com algumas abobrinhas e algumas folhagens aqui. E vou usar também, gente, que eu acho muito importante, a gente tentar reaproveitar as coisas. Para isso aqui, eu vou usar um cinto. Vocês vão entender o porquê de eu usar esse cinto. Eu poderia usar uma corda, eu poderia usar uma fita, eu poderia usar até mesmo uma argolinha, mas eu quero usar o cinto, porque eu acho que vai dar mais estilo e eu quero aproveitar esse cinto de uma maneira muito criativa. Não vou danificar, não vou cortar, eu vou usar com a fivela mesmo, do jeito que tá. Esse cinto, ele nada mais é do que um cinto que vai funcionar como a alça disso aqui que eu vou fazer para vocês verem, que não vai ser um arranjo para mesa. Isso daqui vai ser uma guirlanda. Aqui eu coloquei do lado, de um lado e do outro, um pedacinho de fita, porque é a maneira que eu achei mais fácil de amarrar esse cinto aqui. Poderia também ser com cola quente, mas eu achei que com a fita é a maneira mais fácil. É uma fita também bem bonitinha, porque é uma fita de outono, tá vendo? Então eu cortei 2 pedacinhos, coloquei de um lado e do outro. Aí eu vou medir aqui o meu cinto, né, no meio exato, porque eu quero que ele fique bem certinho. E vou colocar desta forma. Pode ser um nozinho, pode ser um laço. Aqui no caso, a fita nem vai aparecer, porque eu vou escondê-la na parte de trás aqui da minha guirlanda. Então não tem problema. Aqui você vai deixar o tanto que, né, depende da altura da sua porta. Se você tiver uma porta mais alta, você pode deixar essa alça um pouco maior. Se a sua porta for uma porta um pouco mais baixa, aí você vai deixar essa alça um pouco menor. Então, olha só, até agora então tá desta forma, né? O meu suplá com o meu cinto servindo de alça. Vou virar aqui pra mim, depois eu mostro pra vocês. Eu optei por cores mais neutras, como eu já disse pra vocês. A única diferença é a seguinte: esta folha aqui tem essas florzinhas num tom laranja e essa daqui mais num tom esverdeado. Então, como que eu quero fazer?
Essa parte aqui da minha guirlanda, que é a parte de cima, eu não quero com muita coisa, eu quero ela mais vazia aqui, eu não quero que as folhas fiquem aqui, eu quero as folhas na parte de baixo. Então eu vou ver aqui a melhor maneira para poder colocar isso. Eu poderia colocar as 3 folhas assim, na parte de baixo, todas na mesma posição, com aqui a minha alça, deixando isso de uma forma mais uniforme. Ou eu posso fazer de uma maneira que eu tenha mais movimento aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 folhas viradas para baixo, dessa forma. Uma aqui e outra aqui assim, ó. E o bom dessa folha, gente, é que ela tem um araminho, então no que a gente coloca ela enfiada aqui no suplá, ela não precisa nem de ser amarrada, ela já fica aqui no lugar. E essa daqui eu vou colocar virada um pouco mais pra cima. Por que eu usei menos folha? Porque eu quero mais textura nessa guirlanda. Se eu cobrisse ela toda com folha, eu ia tampar o suplá todinho. Eu não queria tampar o suplá, porque eu acho bonito essa trama, essa maneira que ele foi feito, que ele foi trançado. Então aqui eu vou deixar exatamente dessa forma. Se eu precisar, eu mudo à medida que eu vou montando aqui, eu mudo, tá? É só para vocês terem mais ou menos uma noção. Essa abóbora, eu quero que ela fique na parte de cima da minha guirlanda. Eu vou pegar uma cola quente e vou colocá-la aqui na parte de cima da minha guirlanda. Eu vou colar e depois de colada eu mostro pra vocês. Então aqui a gente já tá quase na etapa final da nossa guirlanda, gente. Eu acabei de colar a minha abobrinha com cola quente na parte de cima e agora, para poder dar um pouquinho mais de cor e encher um pouquinho mais essa guirlanda, eu vou usar o meu regador. Mas eu não quero nada muito assim pesado nessa guirlanda não. Eu quero ela mais um pouco vaziinha mesmo, porque eu acho que ela vai ficar mais bonita. Então aqui eu vou pegar, né, esses araminhos que eu tenho, que vem na folhinha, e vou amarrar na alça aqui do meu regador, olha. Porque aí eu nem preciso usar cola quente. Só fazendo assim, ó, eu tranço um araminho no outro, bem aqui na alça do meu regador, e isso aqui praticamente vai ficar firme desse jeito. Olha só como que tá. Eu quero também ver, porque tá de costas pra mim. Tá bem mais vazio, tá vendo? Mas é realmente assim que eu quero. Não quero isso aqui muito cheio. Eu poderia, gente, finalizar essa guirlanda dessa forma simplesmente, ou eu poderia colocar um laço de fita aqui na parte de cima. Eu vou colocar o laço de fita para vocês verem a diferença com a fita e sem a fita. Aí vocês me falam o que vocês acham. Vocês preferem ela um pouquinho mais cheia com a fita ou sem a fita? E assim ficou a nossa guirlanda com o laço de fita. Será que vocês gostam mais com o laço ou sem? Quero muito saber, tá? Se vocês gostaram dela um pouquinho mais cheia ou um pouquinho mais vazia. Porque o laço realmente é uma peça só, né? É um laço até pequeno, mas realmente ele dá mais cor. Então aqui, gente, estão as minhas 2 criações. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? O meu arranjo e aqui a minha guirlanda. Agora eu gostaria muito de convidar vocês para poder passar no canal das outras participantes. Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês conferirem quais são as dicas que elas estão trazendo pra gente hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado das ideias, de saber um pouquinho mais do que a gente usa aqui na decoração de outono dos Estados Unidos. E depois vocês deixam aí nos comentários o que vocês acharam desses 2 arranjos, dessas 2 peças criadas com muito carinho para inspirar vocês, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!